Bem, o que é Selichot? Selichot significa perdões. E Elul é o mês no qual nós nos preparamos espiritualmente para perdoar, para pedir perdão, para entregar o perdão e para receber o perdão. Vou pedir à equipe que está me ajudando que coloque, por gentileza, nosso PowerPoint. Aí temos então o título, Selichot, que significa perdões, literalmente. E Selichot é justamente uma cerimônia litúrgica completamente diferente de todas as cerimônias litúrgicas que conhecemos. De todas. Basicamente, existem 3 perguntas diante do perdão, que talvez você já tenha pensado nelas alguma vez. As perguntas são: em que situações, de que forma e com qual objetivo acontece o perdão? E basicamente, são 3 dinâmicas, certo? Aqui fiz um erro. As 3 dinâmicas não são 3 situações, são 3 dinâmicas. A dinâmica de pedir perdão, a dinâmica de dar o perdão e a dinâmica de receber o perdão. Eu já adianto que são realmente separadas. Você pede perdão quando você é quem ofendeu, quem errou, digamos. Você dá o perdão quando você é ofendido, quando você é a vítima, ou não dá. E você recebe o perdão depois de tê-lo pedido, ou às vezes sem pedi-lo. Você recebe o perdão quando se dá o perdão, quando se perdoa. Algumas vezes você pede perdão, você é perdoado pela vítima, mas você não se perdoa. Você não recebeu esse perdão. Ou você pede o perdão e você se perdoa, mas você acha que o outro, mesmo dizendo que te perdoa, não está te perdoando totalmente, então você não se sente perdoado por ele. Talvez até por você mesmo, sim, mas não por ele. Então, a situação, a dinâmica de pedir, de dar e de receber são 3 dinâmicas, 3 momentos diferentes. E em cada um desses momentos existem as 3 perguntas. Em quais situações pedimos perdão? Em quais situações damos o perdão? E em quais situações recebemos, aceitamos? A pergunta também é sobre o modo, a forma. De que forma pedimos o perdão? De que forma damos? Como você é para perdoar alguém? E de que forma você recebe o perdão? Como você se perdoa? E por último, qual é o objetivo? Por que razões você vai pedir perdão? Para quê? Por que razões você vai perdoar? Para quê? E para que vai se perdoar? Por que razões você, com qual objetivo você vai aceitar o perdão? Essas são as 3 perguntas que se aplicam às 3 dinâmicas, aos 3 momentos. E por isso estamos falando de 9 combinações. Quais são as situações de pedido, então, de perdão? Ou seja, em quais situações vamos pedir perdão? Quando sentimos culpa, quando sentimos pena do outro, então queremos pedir perdão, sentimos culpa, sentimos mal. Então, vejam que existe aqui uma diferença muito grande. Num caso, estamos pedindo perdão por nós, para nos aliviarmos, vamos ver os objetivos. No segundo caso, estamos pedindo perdão pelo outro, porque sentimos pena do que aconteceu com o outro, do que lhe fizemos ao outro. Mas não tanto a culpa, é mais olhando para o outro. E no primeiro caso, é mais olhando para nós. Outra situação na qual pedimos perdão é quando reconhecemos um erro.
o erro, não necessariamente a culpa, o erro é o que nos leva a isso. Reconhecemos o dano, vemos alguma coisa que se estraga. Identificamos um mau resultado, uma má ação ou uma má intenção. Algumas vezes a gente tem uma boa intenção, mas obtém um mau resultado, então pede perdão pelo resultado. Muitas vezes dizemos, eu não queria isso, mas vi que aconteceu isso, então te peço perdão. Algumas vezes reconhecemos que a ação estava errada, não é que simplesmente o resultado foi diferente. A intenção foi boa, mas a ação não. Eu queria rir com você, mas eu acabei burlando. E algumas vezes identificamos uma má intenção em nós mesmos. Algumas vezes pedimos perdão porque acreditamos que somos outros e que merecemos, que tudo mudou e que precisa perdão. Vamos ao seguinte slide, por favor. Quais são as situações nas quais estamos dispostos a perdoar, a entregar o perdão? Quando alguém nos pede e acreditamos que merece. Quando alguém... E por que mereceria? Porque reconheceu e já é suficiente. Algumas vezes, algumas pessoas vão dizer, não. Reconhecer o erro não é suficiente. O importante é que mude. Eu só perdoo quando terminou o processo. Quando vi que mudou, então o perdoo. Se ele é potencial de voltar a fazer o mesmo, não perdoo. Outros dizem, não, eu posso perdoar um passo antes. Quando sinto que a pessoa é capaz de mudar, então eu não a perdoo porque mudou, eu a perdoo para que mude, para dar uma chance, para motivá-la, para chacoalhá-la, para levá-la à mudança. Ou ainda antes, quando sinto, não sei se pode, mas pelo menos que quer mudar, já é suficiente. Ou quando quero que queira, e me parece que através do perdão vai mudar. Cuidado, porque essas situações são muito voláteis e relativas. Algumas vezes você, por se antecipar ao pedido de perdão, ou por se antecipar à mudança da pessoa, ou se antecipar à vontade da pessoa de mudar, você inibe a possibilidade do outro de mudar. Assim como muitas vezes os pais aprendem de bons psicólogos e bons mestres que não devem dar alimento ao neném antes de que o neném peça. Não devem trocar a fralda do neném antes de que o neném sinta o desconforto. Porque é importante que ele o sinta, o reconheça, avalie que não é bom, estabeleça um contato e aí receba uma resposta. Se você, antes de todo esse processo, entrega a mudança, ele não vai ter essas autonomias e essas capacidades. Então, é necessário o timing, saber esperar o tempo certo do outro. Então, algumas vezes, perdoar para que reconheça, para que mude, para que queira, pode ser contraproducente. Algumas vezes damos o perdão quando sentimos que o outro compensou, não necessariamente pediu, não necessariamente reconheceu, ou mudou, ou quer mudar, ou pode mudar, mas fez algo equivalente, que compensou. Então, bola para frente, página virada. Em que situações recebemos o perdão? Em que situações estamos dispostos a nós nos perdoarmos, a nós mesmos? Quando reconhecemos que mudamos. Então já não sou aquele, não preciso continuar remoendo e carregando essa culpa. Quando aceitamos que não vamos conseguir mudar, e então nos resignamos. Nos perdoamos mais ou menos, na verdade. Aceitamos não tanto o perdão, mas sim a conviver com nosso sermos imperfeitos. Algumas vezes aceitamos o perdão, e para mim essa é uma parte um pouco mais
liviana, talvez, é quando não magoei o outro com o que eu me magoaria. Ou seja, eu acho que o que eu fiz é ruim, mas ele não acha que é ruim. Então, tudo bem, não é tão grave assim. Se para ele não é ruim, eu me ofenderia por isso, mas ele não se ofendeu. Ou eu não perdoaria, mas ele se ofendeu e já me perdoou. Então, acabou. Ou seja, para algumas pessoas, o fato de que alguém te perdoe termina tudo. Para outras pessoas, não. Para outras pessoas, o mais importante é se eu recebo, se eu aceito o perdão. Se eu estou conciliado comigo mesmo, com quem vi que sou. Vamos ao próximo slide. Que modos existem de pedir perdão? Esta é a expressão clara, direta e completa. Me perdoe. Algumas pessoas não perdoam até que alguém não diga exatamente a frase. E não só isso, diga me perdoe por isto. E entenda exatamente qual é a situação. Às vezes existe um modo de pedir perdão que é uma compensação, um presente, uma modalidade especialmente agradadora, que alguém busca te agradar de outro modo. Não fala mais do assunto. Não pede perdão, mas traz um presente. Para algumas pessoas isso é suficiente. Para alguns que têm que dar o perdão depois. Para outros não. Para algumas pessoas isso é suficiente. Pedir o perdão assim é legítimo. E depois exigem o perdão. Escuta, eu te falei perdão de outro modo. Eu disse, não, em nenhum momento eu falou a palavra me perdoe. Tem pessoas que pedem perdão mudando de assunto, não mudando de atitude. Não falemos de outra coisa. Isso tem seus perigos, porque pode estar reconhecendo e simplesmente envergonhado. E aí é necessário acolher essa atitude do ofensor. E algumas vezes, não. Justamente a pessoa está mudando de assunto porque não reconhece nada. Não quer problemas, mas não reconhece nada. E não vai mudar nada. Existem modos de pedir perdão diminuindo o valor da mágoa. Escuta, eu sei que fiz mal, mas veja bem, não é tão grave assim, né? Ou, também você faz isso, né? Também você me fez isso. Tem um caso clássico no Talmud, de alguém que para pedir perdão colocava a vítima na situação de agressor em um novo cenário. Então, automaticamente, o próprio agressor ficava vítima e a vítima ficava agressor. Então, passava por aí e dizia: estamos igualados, né? Estamos quites. Isso, estava pensando na palavra quites. Algumas vezes, alguns pedem perdão dizendo: se te ofendi, se isso para você é algo ruim, então te peço perdão. Se isso te ofende, te peço perdão. Isto tem um aspecto compreensível, porque é legítimo que uma pessoa diga: escuta, eu não me ofenderia, mas você sim, então está tudo bem. Eu reconheço que eu te causei um dano nos seus termos, que são igualmente válidos do que os meus. Eu posso me identificar com se sentir mal, não por isso, mas com se sentir mal, e eu não quero que você se sinta mal. Então, te peço perdão por ter criado isso em você ou para você. Agora, algumas vezes, o modo de dizer isso é um modo que desprezia a legitimidade do ofendido. Que diz para o ofendido: escuta, você é um louco, basicamente. Quem se magoaria por uma coisa assim? Isso não tem nada de mágoa. Mas se mesmo assim você se magoou, tá bom. Vai lá, pega meu perdão. Eu deixo ele na portaria, vai pegá-lo. É muito diferente aquela pessoa que insiste em entregar seu perdão, seu pedido de perdão. E aquela pessoa que solta lá: se você precisar, então vai buscar. Vai buscar meu pedido de perdão. Então, tem modos e modos de pedir. E o modo é muito, muito importante. E existe a pessoa que pede perdão dizendo: não era minha intenção, ou
eu não entendi assim a ação, ou eu não entendi assim você, ou dizendo que vai tentar mudar, ou dizendo que mudou, ou dizendo que não consegue mudar, mas que não tem má intenção, que simplesmente sai assim sistematicamente. Também esse é um modo de pedir perdão. Se aceitamos ou não é outra coisa. Vamos lá, seguinte slide. Modos de dar o perdão. Tem pessoas que perdoam depois de muitíssimo tempo. Porque a avó fala disso. Existe a pessoa que se ofende com rapidez, mas também perdoa rapidamente. Porque a avó diz que essa é a pessoa que ganha o que perde. Por quê? Porque ele perde o tempo todo, tudo, porque se ofende o tempo todo. Mas recupera, porque o tempo todo perdoa também. Existe a pessoa que é o contrário, que se ofende muito raramente, mas perdoa raramente também. Esse perde o que ganha, diz Pirkei Avot. Por quê? Porque ele ganha o fato de que quase nunca está ofendido, mas só perde, porque uma vez que se ofendeu, não tem solução, não pode recuperar. E depois estão os intermediários, aqueles que se ofendem rápido e perdoam devagar, perdem tudo, são malvados, segundo o Pirkei Avot. E está o tzadik, aquela pessoa que não se ofende nunca, quando já se ofendeu, em 2 minutos já perdoou. Então, o ritmo é algo que tem a ver com o modo. Tem pessoas que perdoam rápido, tem pessoas que perdoam depois de muito tempo. Ou seja, tem pessoas que são leves para perdoar. Aliás, essas pessoas também temos que ter cuidado com isso, porque as dinâmicas das ofensas e dos perdões são muito diferentes entre as pessoas. Tem pessoas que entendem que aquele que perdoa muito rápido e não se ofende muito, permite tudo. Tudo tanto faz para ele. Ou nada ofende muito. Então, algumas vezes, essas pessoas acabam sendo menos cuidadas. Porque como igualmente não se ofendem. E aquela pessoa que se ofende muito por qualquer coisa, ou por muitas coisas, ou por algumas coisas, mas que mostra que ofender ele é muito perigoso, as outras pessoas são muito mais cuidadosas com eles. É um pouquinho a lei do rigor. O mais rigoroso recebe um tratamento melhor do que o mais condescendente, o mais leve, o mais suave, o mais tranquilo. Vladimir Zev Jabotinsky, o ideólogo sionista podemos retirar o slide, assim explico um pouquinho isto mais em detalhe. Vladimir Zev Jabotinsky, o ideólogo do revisionismo, sugeriu num artigo polêmico, mas muito, muito interessante, que existe algo que ele chamou da moral da muralha de ferro. Ele escreveu um primeiro artigo que chamava Muralha de Ferro, que falava da importância de ser forte, de se defender, de não se amedrontar, que os judeus também tinham que ser isso, e não somente ser minorias que se escondessem, que se humilhassem e demais. Mas depois escreveu um outro artigo que se chamava A Moral da Muralha do Ferro. E aí ele desenvolve uma ideia muito interessante, polêmica, claro, mas muito interessante, que diz que a força em si mesma tem uma moralidade, tem uma ética. E a fraqueza em si mesma gera alguns males. Você dirá, como assim? O fraco, além de ser fraco, além de ter que carregar a fraqueza, também é culpado. É ruim ser fraco. É eticamente menos válido ser fraco do que ser forte. Que estranho, geralmente temos compaixão do fraco. E Jabotinsky ataca o fraco, dizendo que a fraqueza convida, chama a agressão natural do ser humano. Os seres humanos todos têm tendências agressivas. Além de outras, claro.
não é somente malvado. Jabotinsky não era Hobbes, que dizia que os seres humanos são o lobo do outro e mais nada, nem Freud, no sentido de que no mal-estar da civilização acredita que as pessoas por natureza veem em qualquer outro uma ameaça. Com o tempo aprendem a não, mas a natureza é haver ameaça em tudo e se defender de tudo, contra-atacando de algum modo. Se cuidar de tudo, não confiar em tudo. Muito bem. Então, Jabotinsky diz, existe também uma tendência à agressão. E essa tendência à agressão, essa necessidade de agredir, encontra eco nas pessoas fracas. Ninguém quer problemas, então ninguém vai agredir um forte. Mas um fraco, sim. Então, ser fraco chama a agressão. E ser forte chama a paz. É a ideia do Jabotinsky. Então, aqui, o que estaríamos dizendo é que, se bem que, a princípio, à primeira vista, perdoar com leveza, com generosidade, com rapidez, é a virtude. E eu confesso que penso assim. E acho que me identifico bastante mais com essa natureza. É pelo menos interessante, e a experiência de vida nos mostra que as pessoas que perdoam muito rápido, muitas vezes acabam sendo, embora muito mais felizes e muito mais leves com si próprias e com todo mundo, toda vez que se encontram com pessoas que não são assim, são menos cuidadas por essas pessoas. Voltemos ao slide, por favor. A esse mesmo slide onde estávamos. Modos de dar o perdão. Obrigado. Então, perdoar rápido, perdoar depois de muito tempo, perdoar em função de condicionamento de advertências. Eu te perdoo se você fizer isso. Ou eu te perdoo, mas cuidado, porque se não, então isso. Então, existem modos de perdoar diferentes. Existem pessoas que perdoam e esquecem. Página virada para sempre, virada também na alma. E aqueles que perdoam lembrando. Eu te perdoo, mas eu não esqueço nunca mais. Isso está comigo. Assim, a vida é essa. As coisas que acontecem, acontecem. Acontecem mesmo. Estão. Alguns, os que esquecem, podem fazer um esforço por não ver, por guardar em algum lugar para não usá-lo mais, mas está. Finalmente, reconhecendo que também erramos e agredimos. Tem pessoas que a generosidade é tão grande na hora de perdoar, que não somente perdoam com agilidade ou com leveza, e não somente perdoam mesmo com sinceridade, com plenitude, como também diminuem o peso do agressor, dizendo para o agressor, escuta, não se preocupe tanto, eu também faço essas coisas, dessa vez você fez, mas poderia ter sido eu. Ou eu lembro que eu alguma vez fiz o mesmo, com X, ou com você. Então, de algum modo, no ar estamos quites, igual. Se parece com outro, só que no exemplo que eu dei, o agressor dizia isso, e aqui é a vítima que diz isso. Aquele que dá o perdão. Algo intrínseco a dar o perdão tem a ver, por isso se chama dar. Perdoar é um ato de generosidade. É doar algo. E que está doando? Está doando a tranquilidade. Está doando seu lado da relação. E está doando, prestem atenção a isso, está doando algo que eu chamo de a renuncia ao poder da vítima. A vítima tem um certo poder. Uma vez que o ofensor reconhece o erro, a vítima se torna a parte forte na relação. E o ofensor se torna a parte fraca, porque o ofensor está pedindo, e a vítima é o único que pode dar ou não, ou negar. Então, o domínio se virou de ponta cabeça. É a vítima que decide. É a vítima que governa. É a vítima que coloca o ritmo. Claro, uma vez que o ofensor fez esse passo.
E aí, muitas vezes, a vítima não quer. A vítima se torna um tirano. Ou a vítima quer curtir, desfrutar um pouco, depois de ter sido humilhado, desfrutar um pouco da força, da dignidade, legítima, talvez. Mas qual é o limite? O Talmud, o judaísmo estabelece 3 vezes. Depois de 3 vezes, a vítima já não é mais vítima. Acabou. Mas essas 3 vezes é relativo. Como se chama uma vez? Como se contam essas vezes? Tem que ser 3 vezes verdadeiras, e então podem ser 20, enfim. Mas perdoar é um ato de generosidade no qual você renuncia a seu poder de ser vítima. Slide seguinte, por favor. Muito bem. Existem modos de receber o perdão. Eu posso, ou seja, lembram que receber o perdão era se perdoar. Então, eu me perdoo quando me alivio por não ter magoado. Aquilo que já falamos. A pessoa diz, bom, ele nos ofendeu, então não deve ser tão grave. Existe um modo, você recebe o perdão com o alívio de ter resgatado a relação, ou seja, para resgatar a relação, você se perdoa. Às vezes você recebe o perdão, mas não aliviado, com peso, com esse peso de não ter mudado. Ainda não tenho garantias de que vou mudar. Me perdoa, tá bom, mas com o coração pesado comigo mesmo. Ou com peso, mesmo sendo perdoado, como disse antes, peso na consciência, na hora de pensar por que será que fiz, que agi, que pensei, que quis, assim. Seguinte slide, por favor. Muito bem, quais são os objetivos para dar o perdão, para receber o perdão, para pedir o perdão? Aliviar o outro. Algumas vezes perdoamos porque o ofensor está muito mal. Algumas vezes pedimos perdão porque a vítima está muito mal. Ou seja, pelo outro, aliviar o outro. E algumas vezes nós nos perdoamos por isso. Outros objetivos do perdão, seja dar o perdão, pedir o perdão, é manter ou resgatar o relacionamento. Ou seja, o ponto principal aqui não é necessariamente nem o ato, nem a consciência, nem a mudança, ou seja, o tikkun, e é a relação. Você quer manter a relação e entende que isso é necessário para isso. Quer resgatar a relação e por isso faz isso. E que pede perdão. Isso tem seus problemas, porque a vítima está mal pelo que aconteceu. E você pede perdão não tanto pelo que aconteceu. Não reconhece tanto, não legitima tanto o que aconteceu ou a mágoa do outro. Você pede perdão para ficar bem com ele. Para você é importante ele. E o que aconteceu não tanto. Então, essa diferença entre uma parte e a outra é muito importante levar em conta. Algumas vezes, o objetivo de pedir perdão é se livrar da mágoa. E algumas vezes, o objetivo de perdoar é se livrar da mágoa. Isto é o que Albert, um colega e professor meu também, chamou do perdão estoico, perdão unilateral. Você perdoa outro, algumas vezes, mesmo que o outro não te peça o perdão, porque você entende, e você acha que entende mais do que o outro, por que o outro fez, se o outro consegue ou não consegue dar, e então não perdoa, unilateralmente. Ele não entendeu nada do que fez, deixa para lá. Eu sei, porque ele fez, ele não é capaz nem de entendê-lo, não é tão malvado assim, o ato é muito ruim, mas ele não, nem vou gastar tempo em explicar, está tudo bem. Algumas vezes você perdoa também unilateralmente dizendo ele já vai aprender.
Algumas vezes perdoa unilateralmente dizendo, para mim é mais importante ele do que o que aconteceu. Ou seja, para manter a relação. Algumas vezes você perdoa, diz, se eu perdoo, vai acontecer a mudança. Mas o perdão estoico, o pedido de perdão, não, o dar o perdão, a outorga do perdão unilateralmente, do ponto de vista estoico, da antiga estoa grega, é o perdão de quem quer se desapegar de tudo. E ele diz, escuta, eu não me importo se você reconhece ou não o erro, quer mudar, pode mudar, mudou, não me importa nada. Não me importa mais você. Não quero que me importe mais você. Então, eu te perdoo por mim, não por você. Para não ter mais nenhuma mágoa, não ter mais nenhum peso. Eu me liberto da mágoa e às vezes até de você, através do perdão. É muito particular essa unilateralidade. Obrigado, perfeito slide, hein? E por último, legitimar o sentimento de ofensa. Isto é o contrário daquele que diz, se te ofendi, perdão, né? Ou seja, aquele que diz isso, dando a entender que é desprezível, está no outro extremo, que é desprezível a razão pela qual a pessoa se magoou, está no outro extremo desse. Este aqui diz, eu peço perdão, ou dou o perdão, ou me perdoo, para, qual é o objetivo? Legitimar o sentimento de ofensa, para dizer aquilo realmente, aquele ato, ou aquela ofensa, é uma ofensa, sim. É um motivo de mágoa, sim. E por isso eu te perdoo. Ou por isso eu te peço perdão. Ou por isso eu me tento perdoar. Né? Algumas vezes, este último ponto é muito, muito, muito importante. Algumas vezes isso é todo o problema. É mais grave isso do que o que aconteceu. Porque a pessoa, a vítima, precisa, depois de ser vítima, pelo menos ser reconhecida na sua legitimidade do que aconteceu. E algumas vezes a dinâmica de pedir perdão e dar o perdão e se perdoar não reconhece a legitimidade. Então fica um resto. Seguinte. Bom, esses são os 3 modelos talmúdicos famosos do Tratado de Yomá, página 87a, que acabamos de mencioná-los, né, basicamente, né? A pessoa que pede perdão, são vários, na verdade, os casos talmúdicos muito bem relatados através de historinhas, todas de rabinos, uma na qual um rabino, para pedir perdão, o ofensor se faz de vítima também, cria uma situação na qual a vítima dele acaba ofendendo ele, e então ficam quites. Existe uma outra situação na qual a vítima se passa na frente do ofensor várias vezes para que o ofensor tenha a oportunidade de pedir perdão. É como que você apresenta, fala com ele, a vítima fala de outras coisas, para ir criando espaço, criando o vazio que tem que ser preenchido pelo pedido de perdão do ofensor. Mas a vítima faz isso. São modelos muito interessantes, nos quais os papéis se invertem, né? Ou se inverte porque a vítima, porque o ofensor se faz vítima, ou porque a vítima não se faz ofensor, mas é proativa, mostra de antemão, escuta, eu sei que para você é difícil me pedir perdão, eu já estou te voluntariando o perdão, mas você tem que pedir. Estou aqui. Não tenha medo. Eu não vou te humilhar na hora de te perdoar. Eu vou te perdoar. Faça seu movimento. Ou seja, aqui tem uma inversão de funções. Normalmente, a vítima é o fraco e o que está impossibilitado de tudo.
o ofensor é o forte e é quem governa a situação. E estas histórias talmúdicas nos mostram situações opostas, nas quais ou o ofensor se torna vítima, como disse, ou a vítima já está por cima de tudo, já reconhece que o ofensor é fraco. É tão fraco que nem consegue verbalizar, pedir perdão, não se atreve, não tem força para isso. E ele já está superado, mas quer ajudar. Ajudar quem? A ofensor a pedir perdão. Então, se coloca à disposição, mas deixa o outro fazer o seu processo. Fala com ele de outras coisas e vai criando espaços e vazios e outras dinâmicas. Alguns dizem que esta segunda situação, na verdade, não é necessariamente para perdoar, é para afastar o ponto da crise da relação. Ou seja, você me ofendeu em um ponto determinado. Tá bom, eu não estou brigado com você em tudo. Eu não apaguei, não cancelei você. Eu estou em um conflito com você neste ponto. Mas isso não significa que nada de você sirva e nada da nossa história sirva. Essa parte vai ter que ser resolvida em algum momento, mas enquanto isso, continuamos com o restante. Né? E o último é um caso típico de passive-aggressive que eu já contei algumas vezes em diversos fóruns, de uma pessoa, de um rabino, que foi vítima e não pedem perdão dele e a própria raiva, a própria indignação dele o torna muito agressivo. Um agressivo passivo, que é extremamente destrutivo. Então tem que ter muito cuidado com as raivas e as mágoas. Dito tudo isso, chegamos ao ponto da liturgia da Selichot, que é o principal que queríamos contar hoje. Muito bem. As Selichot são um serviço religioso diferente de todos. Os serviços religiosos judaicos, podemos colocar talvez não, tá bom, estamos bem assim. Os serviços religiosos judaicos se enquadram sempre em algum de três tempos, certo? Ou à noite, Arvit, ou de manhã, Shacharit, Musaf, enfim, ou Mincha, à tarde. Esses são os três serviços religiosos que nós conhecemos, os três momentos de reza. No Islã existem cinco, no judaísmo existem três. Bem, existem extras, como o Musaf, um acréscimo. Ou, por exemplo, daqui a pouco, Yom Kippur, já será falado daqui 2 semanas. Existe a reza de Neilá, que é um acréscimo depois de Mincha e antes de Arvit. Mas está dentro desse espaço de tempo. E existe o Kol Nidrei, que é um pouquinho antes do Arvit de Yom Kippur. O parágrafo de Kol Nidrei, a cerimônia de Kol Nidrei. Que na verdade é um pequeno parágrafo, só que é monumental e tem uma densidade, um impacto muito, muito grande. Muito bem. Então, teoricamente, o tempo litúrgico se divide em três. O dia litúrgico se divide em três. Noite, manhã e tarde. O horário desses três momentos está definido na halachá litúrgica, na lei das rezas. Está definido. Está estabelecido o que é noite, o que é tarde, o que é manhã. Não é qualquer horário amanhã. Amanhã não pode começar às 4 da manhã. Tem que ser quando o processo do nascer do sol já está andando. Está andando mesmo. Já se diferenciam algumas cores, senão não começou o horário da manhã. E em algum momento termina amanhã. Você não pode dizer, como eu acordei às 11 da manhã, para mim ainda é de manhã. Dependendo do momento do ano, amanhã dura uma quantidade de horas. E depois acabou o tempo do Shema, o tempo da Midá, por exemplo, de Shacharit, da manhã. Ou mesmo com a tarde começa num momento determinado, termina num momento determinado, tem versões diferentes, como tudo no judaísmo, mas tem horários. E a noite também. Então, em termos gerais, a noite, a Arvit, termina à meia-noite. Existem outras versões, mas essa é a mais divulgada.
E o Shacharit começa quando o processo do nascer do sol começou. Começou com clareza. Claramente começou. Muito bem. As Selichot se dizem exatamente entre esses dois momentos. As Selichot podem ser ditas a partir de meia-noite e somente antes do nascer do sol. Se alguém não acordou, não conseguiu, atrasou, pode dizer ainda no comecinho do Shacharit. Mas não é esse horário estabelecido. Ou seja, primeira mágica de Selichot, o tempo. É uma fuga do tempo. É uma suspensão do tempo. É um tempo fora do que foi definido como tempo. O momento da Selichot é uma saída para fora do tempo definido. É como se você saísse da história para olhar para ela e voltar a ela e melhorá-la e mudar. É como se você saísse de você que está na história. Sabe esses filmes que se viaja no tempo e se encontra você mesmo em outro momento de você? Então, qual dos dois é você? Aquele que está na cena ou aquele que se olha estando na cena? Bom, Selichot é um pouquinho essa viagem. É olhar você nas cenas de fora. Isso quanto ao tempo. Por isso um momento mágico. E eu sempre que chego neste ponto recomendo muito, muito, muito que pelo menos uma vez na vida experimente a Selichot. O tempo da Selichot. O tempo sem tempo. O tempo fora do tempo. A fuga do tempo. Experimente. Vale a pena. Eu recomendo, quando acabar a pandemia, quem puder, vá a Jerusalém, neste momento do ano. Vai ver o que é uma cidade inteira, repleta de janelinhas que na madrugada estão com luz. E dentro tem um silêncio, uma suspensão do tempo. Ou Tzfat, cidade mística. Vale a pena. Tente fazer isso. Quem sabe um dia organizamos uma viagem de Selichot a Jerusalém essa festa. Conteúdo. O conteúdo que mais se repete na Selichot são os 13 atributos. Quem são os 13 atributos? E, aliás, eles aparecem muito em todas as festas e principalmente em Yom Kippur. Uma e outra e outra. Adonai, Adonai, El Rachum, Vechanun, Lechapayim, Verav Chesed, Veemet, Notzer Chesed, Arafim, Nose Avon, Vafesha, Vechata, Venake. Esses 13 atributos aparecem na Bíblia vários atributos divinos. E existe toda uma discussão sobre se alguém pode aprender, descrever Deus, dizer como é Deus, se Deus é de um modo ou de outros modos, quem define isso, quem decide isso. Todas essas discussões existem na Bíblia e a partir da Bíblia, ao longo dos séculos, em um monte de fontes super, super interessantes, recomendáveis e estudaremos elas. Já estudamos, continuaremos. Mas existe uma passagem no Êxodo capítulo 33, muito particular, muito emblemática, na qual Moisés pede para conhecer Deus. E Deus diz que as pessoas que não é possível conhecer Deus e continuar vivo humanamente vivo. Essa é a resposta. É toda uma conversa emblemática. Então Moisés diz: me mostre seus caminhos. E Deus diz: eu passarei, cobrirei você, porque você não pode me ver e continuar vivo, mas você poderá ver minhas costas. Quando Moisés pede conhecer a honra divina, a resposta, segundo Maimônides, é a primeira. Não pode ver meu rosto e continuar vivo. Ou seja, se você pede teologia, especulação teológica, a resposta é não. Se você pede ética, se você quer conhecer meus caminhos, então a resposta é sim. Veja a consequência de meu passo. Eu passarei e você verá minhas costas, o que deixo. O que acontece com o meu passo, com o meu andar. Isso pode funcionar. E aí, nesse momento,
aparecem esses 13 atributos. Não fica claro quem os fala, se Deus está falando de si próprio, em terceira pessoa, Deus é compassivo, misericordioso, bondoso, ou se é Moisés que reage à passagem de Deus dizendo essas 13 coisas. Mas essa é uma passagem emblemática que aparentemente descreve algo de Deus e é muito interessante, não somente pela cena que acabei de descrever, como também pelo conteúdo. Todos os atributos que aparecem lá são vinculados à bondade, a perdão, a conciliação, a paciência, a tolerância, um pouquinho a vista grossa. Bem, os sábios da Mishnah e do Talmud, que são os que estabeleceram quase todos os nossos serviços, incluído o de Selichot, e decidiram colocar esses 13 atributos no meio do serviço de Selichot, esses sábios diziam que Deus basicamente se caracteriza por dois grupos de qualidades. As qualidades vinculadas à justiça, à retidão, ao correto, ao dever, ao merecimento, à lei. E esse é um conjunto. E o outro conjunto é o conjunto relacionado com a bondade, a sensibilidade, o perdão, a compaixão, a tolerância. E essas são as duas partes do divino, as duas partes em geral. Tzedek, ou din, justiça, e Chesed, bondade, misericórdia, compaixão. Só que, se nós vamos às entrelinhas e às profundezas dos sábios da Mishnah e do Talmud, vamos ver que eles decidem que Deus, na verdade, que a essência de Deus é o primeiro conjunto. Ou seja, a rigidez, a verdade, a justiça, o rigor, o merecimento, o dever. Por quê? Porque Deus é perfeito. Então, no mundo do divino, as coisas são assim. E o que não é assim, não é. Não tem movimento. E não tem necessidade de movimento. Porque tudo é perfeição. Só que para Deus conviver conosco, com esse mundo, com o humano, que é imperfeito, que erra, porque pode melhorar, mas até melhorar, erra, cresce. E para crescer, primeiro é pequeno. E assim por diante. E para saber, primeiro é ignorante. Para estudar, primeiro não sabe. Para se melhorar, primeiro é menos bom. E então, precisa dessas tolerâncias, desses perdões. E então, Deus adquire esse outro conjunto. E quando o adquire? No encontro com o humano. Ou seja, esse momento dos 13 atributos, nos quais Moshe pede conhecer Deus e Deus mostra tudo isso, na verdade é um momento revelador para Deus. De Deus. Por isso é Deus que fala sobre Deus em terceira pessoa. Porque Deus se reconhece a si próprio, uma vez que se encontrou com o humano, mudado. Deus se reconhece a si mesmo, mudado, por ter se encontrado com o humano que o mudou. E a mudança que Deus fez é adquirir o perdão, a tolerância, a amplitude, a compaixão, o amor. E então, aprendemos disso, que as pessoas, para podermos nos relacionar com outras pessoas, precisamos disso mesmo, desse movimento, dessa mudança, ao adquirir algo que nos dá a diferença com o outro. Por todas essas razões, segundo a minha opinião, é que os 13 atributos são tão centrais no serviço de Selichot, e aparecem uma e outra vez, para que nós nos digamos a nós mesmos, se o próprio Deus que é perfeito, se mudou a si próprio para poder se relacionar conosco, nós temos que fazer o mesmo, na hora de relacionarmos conosco, com outras pessoas e com o próprio Deus.
Outro item que aparece, é isso que mais aparece nas Slichot, os 3 atributos. Outro item que aparece nas Slichot são cenas icônicas de perdão. Né? Por exemplo, o momento do bezerro de ouro, a quebra das tábuas. Esses são temas que aparecem bastante. Ou quando Moshe pede perdão, ou pede ser aceito. E depois, outras questões que aparecem muito na liturgia de Slichot são a Kedat Yitzhak, o bezerro de ouro, de novo, Jerusalém destruída, Jerusalém que precisa ser construída, o exílio, as saudades a Jerusalém, a construção futura de Jerusalém, a desolação de Jerusalém, a vontade de voltar para Jerusalém. Esses são alguns dos assuntos. Por quê? Porque as Slichot são todas reconstruções. A Kedat Yitzhak foi como um rompimento, foi uma prova, um rompimento em todas as direções. Não sei se lembram, muitas vezes estudamos a Kedat Yitzhak, é um rompimento na relação entre Abraão e Deus. Deus pede para Abraão sacrificar o filho. É um rompimento. Abraão está disposto. Poucos capítulos antes, brigou, lutou com Deus por uma cidade que nem conhecia. E aqui estava disposto a oferecer o filho. O filho, como fica com o pai? Como fica com Deus? Como fica a relação entre eles? E com Sara, sabendo que Abraão estava disposto a entregar o filho, sem que ela nem saiba. É uma situação muito chacoalhadora e por isso aparece lá. E depois disso, de algum modo, se reconstruem. Em alguns midrashim se reconstruem os vínculos, em outros não. Então, essas tensões são típicas do perdão. O bezerro de ouro, de novo, também fizeram um erro, se arrependeram, foram perdoados e ficaram com a consciência pesada. Por que será que nós precisamos de um bezerro de ouro e não podemos ficar numa fé abstrata, por exemplo? Jerusalém já explicamos, tudo que representa a destruição, a desolação, a reconstrução, as saudades e demais. E depois, outro dos ícones, outros dos motivos que aparecem muito nos piutim de Slichot, já explico o que é piutim, são cenas de resgate. Ou seja, aquele que respondeu, aquele que respondeu a Abraão em Sodoma, que me responda. Aquele que respondeu a Yitzhak na sua Akedah, que me responda. Aquele que respondeu a Jacó quando lutou com o anjo, quando tinha medo de Esaú, quando estava sozinho, que me responda. Aquele que respondeu a Moshe em tal e tal situação, a David, enfim, ao povo de Israel no deserto, aos exiliados, que me responda. Aneno, de novo. A questão da resposta apoiada na história. Aquele que respondeu a Jonas na barriga da baleia, que me responda. Aquele que resgatou Daniel do fogo dos leões, que me responda. Aquele que respondeu aos exiliados na Babilônia, os trouxe de novo para a terra de Israel, junto com Israel e Nehemiah, que me responda. Aquele que respondeu a Esther e Mordecai em Shushan, que me responda, e assim por diante. Entenderam? Então, esses são os motivos, os temas que aparecem na Slichot. Que é um piut? Um piut é um poema litúrgico que transmite alguns destas mensagens em forma de reza poética. Isso tem alguma rima, alguma métrica, traz sempre algum desses personagens ou dessas cenas. É bastante rebuscado. O hebraico é muito rebuscado, porque a maioria deles são de uma época na qual não se falava hebraico. O hebraico era arcaico. Então, a criação e o modo como funciona, às vezes é pesado, mas muitas vezes é bonito. E todas as vezes chacoalha.
E muitas vezes tem jogos de palavras, tem acrósticos, por exemplo, aparece o autor na primeira letra de cada linha, ou aparece Jerusalém na primeira letra de cada linha, ou aparece o nome de Deus na primeira letra de cada linha, ou é simplesmente o alfabeto, a primeira letra de cada linha. Bem, o importante então, vamos encerrar o PowerPoint. O importante é entender que as motivações para fazer selichot são inúmeras. Para fazer selichot do ponto de vista semântico, para pedir perdão, para perdoar, para se perdoar. As situações são diversas, os modos são diversos, os objetivos são diversos, mas o perdão em si mesmo é imprescindível. Até Deus se abriu a ele e se mudou para poder realizar. É extremamente difícil. É um desafio existencial, mas imprescindível para continuar no mundo dos vivos, também quando não estivermos aqui, porque muitas vezes pessoas se levam mágoas ou deixam mágoas para sempre. Existe no judaísmo, inclusive, um modo de pedir perdão post-mortem, mas disso podemos falar em qualquer outro momento. A cerimônia de Selichot, então, é uma suspensão do tempo e da história para que isto seja possível. E os temas que aparecem lá são recursos poéticos, literários, artísticos, históricos, textuais, para que a pessoa se atreva a trabalhar com si própria. Oferecem Selichot caminhos de mudança, de reflexão, de ação. E tudo tem o grandíssimo e imprescindível objetivo de pegar as rédeas de quem você é. Muito obrigado.